Olá, chegamos à nossa aula de encerramento da unidade. Sou o professor Cláudio Silva Neto e vou navegar com você nessa nossa recapitulação dos principais conceitos que vimos em nossas aulas anteriores. Preparado? Então vamos lá. Vamos começar com a questão dos aspectos centrais da educação. A educação representa, então, a condução de uma pessoa pelos diversos conhecimentos existentes. Ou seja, o professor irá apresentar ao indivíduo conceitos novos para que ele aprenda com esses conceitos que podem ser utilizados na sua vida pessoal ou profissional. E vai desenvolver as capacidades intelectuais dessas pessoas usando metodologias inovadoras, que são processos novos de ensino-aprendizagem. E nós temos a educação formal e informal. A formal é aquele tradicional método onde o professor fala e o aluno ouve. No informal, nós temos uma conversa, um diálogo. O professor ainda continua falando, o aluno continua ouvindo, mas agora ele participa mais. Ele tem ali uma chance de demonstrar seus próprios conhecimentos. E no processo de ensino-aprendizagem, é um ensino que deve ser adaptado pelo professor para transmitir o conhecimento para o aluno, para o estudante. Então, é um trabalho de construção interna que nós fazemos quando passamos uma informação, o aluno absorve e, com base em suas experiências, ele aplica esse conhecimento em sua vida. Então, nós devemos incentivar, estimular mais o estudante para uma colaboração em aula, uma reflexão sobre os temas abordados e para solucionar problemas que possam ser de seu interesse. Nisso, nós temos a questão da aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes, o CHA, conhecimentos, habilidades e atitudes, que representam o quê? Os conhecimentos estão ligados à aquisição de dados. Dados representam a menor porção de uma informação, como, por exemplo, a cor azul. A cor azul sozinha não representa nada, mas quando eu coloco num contexto, o carro azul está na estrada, eu tenho aí uma informação e que o carro é azul e que está numa estrada. Então, isso formou uma informação que gera um conhecimento também. Um conhecimento de que esse carro está transitando em alguma estrada, não é simplesmente algo jogado. A habilidade é o que você pode fazer com o seu conhecimento para que ele seja útil a você. E a atitude é como suas crenças e valores podem ser utilizadas para beneficiar a sua atividade atual, seja educacional ou seja pessoal ou profissional. Aí nós temos a questão da transmissão de informações para gerar conhecimentos, porque nós transmitimos informações que são transformadas em um conhecimento útil. Nós temos aquela questão dos dados, novamente, os dados brutos, que são as menores porções de uma informação que são captadas, coletadas pela observação, sensação ou outro item. Então, eu observo um objeto, eu posso identificar a sua textura, a sua cor, a sua forma, isso são dados. A informação vai ser a união desses dados para que você possa transmitir um conhecimento para que ela tenha ideia sobre as coisas. Então você tem o dado sobre uma cor de um objeto e o formato triangular desse objeto. Isso vira uma informação, isso vira um conhecimento para que a pessoa possa usar posteriormente. Então, um relógio triangular na cor azul que marca as horas de vários países do mundo. Isso é uma informação que vira um conhecimento, porque agora eu tenho conhecimento que esse tipo de relógio marca as horas mundialmente. Isso é uma questão de informação que vira conhecimento com dados. E nós temos a questão do processo de comunicação, que é o emissor e o receptor. Ou seja, o emissor é a pessoa que fala, o receptor é a pessoa que recebe o quê? Uma mensagem por um canal, por um meio, sem ruído. O que é ruído? É uma forma de interferência que impede o entendimento da mensagem. Então eu estou falando com uma pessoa e essa pessoa não tem o conhecimento necessário sobre a minha fala. Isso é um ruído. Então eu tenho que começar
de uma base para que ela compreenda essa informação, para que ela possa transformar em conhecimento. Como aprender uma nova língua, que eu não tenho conhecimento dessa língua, quem irá me transmitir esse conhecimento começará da base, para que eu conheça os fonemas principais e assim eu possa aprender a falar. Então, isso é importante, não ter um ruído no processo comunicacional para que você transmita a mensagem adequadamente. E você precisa desenvolver habilidades e atitudes, pois não basta você ter as suas habilidades tradicionais. Você já tem, você tem que melhorá-las e desenvolver novas. Então você precisa fornecer um conhecimento específico sobre um tipo de ação para que a pessoa possa desenvolver essa habilidade nova e permitir que essa pessoa também tenha uma mudança positiva em sua atitude. Essa pessoa não é muito nervosa, muito agitada, isso interfere no seu aprendizado. Então ela precisa aprender a ser mais calma. Isso seria uma mudança na sua atitude atual para que ela possa, desenvolver aí uma nova habilidade, um novo conhecimento e aplicar com as pessoas que ela conhece ou seja pessoalmente ou no seu ambiente de trabalho. Aí nós temos a questão do treinamento, porque conhecimentos, habilidades e atitudes fazem parte do treinamento. A educação faz parte de um treinamento. Nós treinamos pessoas. Quando eu falo treinar, não é uma coisa repetitiva, mas é transmitir conhecimento. É um meio para a promoção do conhecimento. Não seu fim. Você promove o conhecimento, não termina o conhecimento ali. Ele sempre vai ser contínuo. Ele é cíclico. Ele vai continuar a crescer à medida que você busca novas informações. E não é um trabalho linear. Você não busca o conhecimento em linha reta. Pega um livro, lê do começo ao fim e acabou. Você vai numa rede social digital, na internet, busca um autor novo, lê um outro livro, busca um áudio, um vídeo que possa fornecer informações adequadas e inovadoras para o seu trabalho de treinamento. E nós temos 4 fases. A primeira fase é analisar as informações importantes para o treinamento, o que você precisa. A segunda fase vai envolver o quê? O planejamento do treinamento, o que você irá realizar. A terceira fase é o momento de executar o treinamento. Como você vai aplicar tudo que você já analisou, já pegou de necessidade para ensinar as pessoas. E a quarta fase, você deve analisar os resultados do treinamento aplicado, para ver se ele foi efetivo ou não. E assim, não cometer nenhum erro em um outro tipo de treinamento. Aí você tem também a avaliação das necessidades de treinamento, o levantamento e o diagnóstico. O que isso representa? O levantamento, ele trabalha exatamente com todas as informações que você precisa ter de antemão para realizar o treinamento. Quem são as pessoas, onde elas trabalham, o que elas estudam ou já estudaram, o que elas conhecem ou não conhecem, o que elas esperam aprender com o treinamento. E o diagnóstico é ir mais a fundo, é você poder diagnosticar as necessidades de treinamento de uma forma estratégica, conhecer mesmo os maiores desafios daquelas pessoas e trabalhar com esses colaboradores ou educadores, ou seja, diagnosticar, ir a fundo, compreender melhor o que as pessoas precisam para que você possa aplicar o melhor treinamento onde elas poderão atuar da melhor maneira possível em suas atividades diárias. Então, diagnosticar é tratar a causa. É como medicina. Você não vai ao médico para diagnosticar a doença e tratar a doença para você melhorar. No treinamento também, você vai diagnosticar as falhas, que são as doenças, e aplicar um tratamento, que é o treinamento, que é o conteúdo, para que a pessoa possa melhorar a sua atitude. E nós temos também a questão da etapa inicial da programação de treinamento. O que é uma programação? É quando você vai criar o treinamento, vai fazer o programa, o que terá nesse treinamento. Então, você vai identificar as necessidades, orientar o tipo de aprendizagem que se espera da pessoa, do estudante, planejar suas aulas com conteúdos adequados e que sejam interessantes às pessoas e observar também a cultura organizacional e educacional da empresa. Ou seja, da empresa ou da instituição,
O que é cultura organizacional? É a cultura, a missão, valores, crenças dessa empresa, o que ela acredita, como ela vê os seus clientes, como ela vê os seus colaboradores, como ela se relaciona com o mercado em que atua e com a concorrência. Isso é a cultura organizacional e as pessoas, quando estão trabalhando numa empresa, são treinadas para conhecer essa cultura e serem inseridas. Pois se ela não estiver inserida adequadamente, ela não vai conseguir cumprir as metas. Então, o treinamento precisa conhecer essa cultura organizacional. Aí você precisa definir também o checklist, que é uma listagem que permite que você acompanhe cada etapa do seu treinamento sem pular nada. Então, etapa 1 concluída, etapa 2 sim, 3 não, 4 não posso fazer a quarta enquanto não fizer a terceira, volto para a terceira e concluo. Mas, desculpe, eu vou para a quarta. E assim sucessivamente. Nesse sentido, você consegue ter um controle maior. Você marca os itens, você divide por áreas de atuação. Não faz um treinamento, você não vai fazer um checklist de tudo. Se tiver 100 itens, vai ficar muita coisa. Divide por área de treinamento, por dia de treinamento, que fica mais fácil. Por exemplo, primeiro dia, 10 itens. Segundo dia, 15 itens. Terceiro dia, 5 itens. E assim sucessivamente. Assim você consegue desenvolver melhor o seu treinamento. E você precisa também ter a previsão de ferramentas e recursos para treinamento. O que são ferramentas? É o que você precisa para criar o seu treinamento adequado. Ou seja, preciso de um computador, preciso de um projetor, preciso de uma tela, preciso de uma mesa, preciso de cadeira. São itens, são ferramentais. Você precisa de um instrutor. Então você tem que providenciar isso. E os recursos? Recursos, materiais, humanos, financeiros. Humanos, o instrutor, a pessoa, os estudantes, os funcionários que vão dar todo o suporte. Você pode dividir também treinamento presencial e treinamento online, que vai precisar dos recursos humanos, materiais e financeiros. Materiais, o equipamento que você vai precisar. Financeiro, o custo. Você tem que alugar uma sala, você tem que alugar equipamento. Então, para o presencial, uma sala com os equipamentos. Para o online, um computador para o instrutor, com ferramentas digitais e os alunos terem acesso a um canal de comunicação, como o Teams, o Zoom ou qualquer outro, onde ele possa acompanhar essa instrução desse treinamento sem problemas. Isso é a previsão de ferramentas e recursos para que você possa atuar da melhor maneira possível. Agora imagine que você acabou de ingressar em uma empresa multinacional e há uma grande chance de conseguir uma promoção em breve, pois seu gestor imediato está criando uma nova equipe de trabalho em vendas, composta por alguns dos novos contratados. Isso aqui é uma sugestão para que você pense, é um desafio. Então, imagine o seguinte: quais atitudes você tomaria para se integrar à equipe e demonstrar seu potencial, mesmo com pouca experiência? 2. Como você pretende desenvolver as habilidades necessárias para ter um bom desempenho no projeto e na empresa? Isso é muito importante. Você precisa pensar nessas questões, porque elas podem acontecer. E como você se portaria? Vamos ver da primeira pergunta uma sugestão. Pode ser a de buscar maiores informações sobre os demais interessados nas vagas abertas, conhecer as áreas de conhecimento de cada um e descobrir como poderia colaborar com essas pessoas. Então, você vai trabalhar aqui a questão de buscar novos conhecimentos, buscar novas habilidades, ter uma atitude positiva, conversar com as pessoas, descobrir o que esperam de você nessa nova área para que você possa atuar da melhor maneira possível e concorrer a essa promoção. Agora, na segunda questão, como você pretende desenvolver as habilidades necessárias para ter um bom desempenho no projeto e na empresa? É um processo de analisar o motivo de sua deficiência na comunicação e liderança e buscar o treinamento mais adequado. Então, você percebeu que você tem uma deficiência em comunicação e liderança. Você precisa melhorar, diagnosticar esses seus 2 pontos, ver quais são as melhores ferramentas que você pode utilizar para melhorar a sua comunicação e a sua forma de liderar as pessoas para poder concorrer à área. São esses elementos essenciais que vão ajudar você em qualquer momento da sua vida profissional e até pessoal. E dessa forma você poderá atingir os seus objetivos de crescimento na empresa ou empresas que você pretende atuar.
Em nosso encerramento, pudemos ver diversas ações, diversos conteúdos que estudamos em nossas aulas. Espero que eles sejam de utilidade para a sua vida pessoal e profissional e lembre-se, você precisa sempre estar melhorando os seus conhecimentos, habilidades e atitudes para poder competir no mercado em que deseja atuar. Bons estudos!